Você já reparou um iceberg? Entenda como é que funciona o nosso cérebro. A ponta de um iceberg, aquela que a gente vê, representa 5% do nosso cérebro, que é o nosso consciente. Já 95% do nosso cérebro, que é o nosso inconsciente, aquela parte que fica embaixo lá do mar, que a gente não consegue visualizar. Então, o que acontece durante o processo de emagrecimento? Nós temos que fazer com que as nossas ações, atitudes e tudo que a gente aprende durante o processo de emagrecimento se torne algo inconsciente. E isso daí vai fazer com que ele acabe ficando no piloto automático logo depois. É assim que você vai aprender a emagrecer. E como é que nós vamos comparar isso com um ato de dirigir? Nós temos 4 fases do aprendizado. Durante o processo de emagrecimento, é necessário, que é a primeira fase, é necessário que todas as coisas fiquem lá no seu inconsciente, para que acabe ficando no piloto automático. Então, para que você possa fazer isso logo depois, sem ficar pensando, analisando, você faça isso de uma maneira muito rotineira, tem que ficar lá no seu inconsciente. Então, como é que funciona? Você está lá com seus quase 18 anos e você decide aprender a dirigir. Aí você completou, né, os anos para tirar a carteira, enfim. E aí você começa na autoescola. Na primeira fase, você recebe primeiramente as instruções do instrutor, que é isso que eu estou te dando agora. Eu estou te dando primeiramente as instruções, explicando como é que você vai fazer para dirigir, passar os movimentos, ele vai tudo ali te explicando e você vai apenas aprendendo, né? Você ainda não colocou a mão na massa. Você olha até e fala assim, meu Deus, será que eu vou conseguir aprender a dirigir? E aí você vai para a segunda fase do aprendizado, que é exatamente quando você vai colocar as atitudes, os comportamentos, tudo aquilo que você aprendeu em prática. Então você olha e aí você começa se visualizando que é capaz de tomar cada decisão. Nesse momento ainda você não sabe ainda fazer, tá? Você apenas recebe as instruções do instrutor, mas ele fica ali do banco do carona, te passando as instruções e você fica o quê? Analisando. Agora é hora de passar a embreagem, agora é hora de passar a primeira. Você vai tornando o processo devagar. E aos poucos você vai aprendendo a dirigir. Você veja que na primeira fase você ainda está no processo de só estudando, só aprendendo. A segunda fase você ainda não sabe, mas já tem um pouco de noção de como é. Você vai para a segunda fase. Na terceira fase, você vai começar a colocar em prática. E aí, só que mesmo colocando em prática, o instrutor ele vai estar lá do seu lado te ajudando. Agora é a hora de passar a marcha. Você vai estar raciocinando, se concentrando em cada etapa do processo, tá? Essa é a terceira fase. E depois você entra na quarta fase do aprendizado. Que aí você, dependendo da frequência com que você dirige, 1 ano, 6 meses, aquilo ali, a frequência vai tornando aquele hábito no piloto automático. Você vai dirigindo, atendendo o celular, falando com as pessoas, passando batom, escutando música, porque você não vai mais ficar analisando, agora é hora de passar a marcha, agora é hora de fazer tal coisa. Você não analisa mais o processo, por quê? Porque já está no seu piloto automático. Significa que aquele processo você já aprendeu, já entrou no seu piloto automático. Ele já gravou lá no seu inconsciente, lá naqueles 95%, o que você aprendeu. É como andar de bicicleta, você nunca mais vai esquecer. Então, para emagrecer da mesma forma, você nunca mais vai esquecer o que você tem que fazer e o porquê que você tem que fazer alguma coisa para emagrecer. Esse hábito, eles vão se tornando tão parte da sua rotina que você não precisa mais ficar analisando. Então, esse processo, ele funciona da mesma forma. Você tem que passar pelos 4 processos de aprendizagem nesse processo de emagrecimento. Talvez você fale assim, poxa, mas eu não sei nem por onde começar, é muita coisa, eu tenho que fazer planejamento, eu tenho que me organizar, eu tenho que fazer compra, eu tenho que fazer isso, às vezes você fica perdida e nem sabe por onde começar. Mas enfim, eu quero que você saiba que o primeiro passo é o que você está tendo agora. Você já deu esse primeiro passo de estar aqui comigo, participando dessa jornada. Então eu quero que você pense nas suas atitudes, nas decisões iniciais que ao serem feitas, assim como aconteceu lá no processo de aprender a dirigir,
você irá passar por esse processo também. Então você vai ficar analisando cada etapa, vai ter gasto de energia, você vai pensar, você vai fazer um treino mental, para que você sempre pense nas consequências, para que você não haja no impulso. Você tem que pensar em cada etapa do sucesso. A grande questão do objetivo, de alcançar o objetivo do emagrecimento, parte desse princípio, daquilo que você pensa. Então, tudo aqui que eu estou falando é fundamental que você coloque esses ensinamentos em práticas a todo momento. Em prática a todo momento. Assim como você precisa trocar de marcha, não é mesmo? No começo, como esse processo todo ainda não está lá no seu inconsciente, está apenas no seu consciente, então você vai ter que pensar e analisar cada etapa antes de você comer. Você tinha o que antes de você comer? O impulso, na hora, agora. Então você não pensava em nada, simplesmente atacava a comida. É ou não é verdade? E por que você atacava a comida? Porque você tinha esse hábito gravado lá no seu inconsciente que estava no piloto automático, o hábito de gordo. Agora você vai ter que arrancar esse hábito de gordo e colocar um hábito de uma pessoa magra. E para isso você precisa passar por esses processos de aprendizagem do cérebro. Então, no começo, às vezes você vai se pegar agindo de uma forma impulsiva, indo logo para a comida sem pensar, mas com o tempo, seu cérebro vai aprendendo que cada momento de aprendizado que você vai ter é importante para você entrar no seu piloto automático. Ou seja, você será capaz de pensar antes e não atacar diretamente a comida. Só que até lá existem várias técnicas de aprendizagem. Então, as técnicas mentais que vão te ensinar você entrar nesse piloto automático, eu deixei nas tarefas para você aprender, tá? Essas técnicas eu vou deixar para vocês na tabela dentro das tarefas do Diário do Emagrecimento e você vai fazer essa transformação mental, tá bom? Para que te ajude a entrar no piloto automático todas essas novas decisões. Agora que você já tem o conhecimento desse processo de aprendizagem do cérebro e você aprendeu que emagrecer é igualzinho a aprender a dirigir, eu quero que você tenha esses resultados reais agora com relação ao emagrecimento. Com relação ao emagrecimento. Como é que você vai fazer isso? Imagine que você está numa situação diante de algum alimento e você quer agir no impulso, quer atacar aquela comida. Então, você vai lembrar do que eu te falei sobre o terceiro passo, em ter que pensar em cada ação antes de executar. Assim como você está aprendendo a dirigir, tem que pensar em cada ação, da mesma forma você vai fazer. Você tem que parar e pensar antes de comer, antes de atacar aquela comida, tá? Então, perguntas do tipo, será que realmente eu estou com fome? Ou eu estou tentando aliviar alguma situação desconfortável que eu estou vivendo, algum vazio, uma falta, uma dor, ou qualquer outra questão desconfortável que eu esteja vivendo. Será que realmente eu preciso dessa comida agora? Se eu comer isso agora, eu vou conseguir chegar ao meu objetivo? No momento que você para responder essas perguntas, você desvia o teu cérebro do piloto automático e assume a direção da sua ação diante daquela comida. Porém, eu quero que você entenda que essas técnicas mentais, elas têm que ser praticadas mais de 2 vezes. Você precisa aplicar várias vezes. Assim como quando você sai da autoescola, assim como você sai da autoescola e você vai pensando, você vai analisando. E aí você não vai simplesmente sair dirigindo, não. Você vai pensando em cada etapa do processo. É ou não é verdade? Então, você já sai na primeira aula trocando todas as marchas? Claro que não. Freio, embreagem, atende o telefone, liga o rádio, não. Cada passo tem o seu passo. Então, saiba que vai demorar um tempo até isso tudo chegar no seu piloto automático. E eu quero te dizer que é maravilhoso quando chega nesse processo de piloto automático, né? Depois de um tempo de práticas, esses exercícios, e após passar constantemente por todas as fases do aprendizado, olhando o seu processo de emagrecimento, você vai ver o quanto isso valeu a pena e o quanto valeu a pena estar passando por todo esse processo, tá? Então é preciso ter paciência com todas as circunstâncias e
e principalmente com você, tá? O nosso cérebro funciona assim. Até ele gravar tudo isso no seu inconsciente vai levar um tempo. E até que você passe a mudar uma mentalidade de pensamentos de gordo por uma mentalidade de pensamento magro, vai levar tempo. Mas conforme você for fazendo, você vai perceber que cada tempo vai se adequando. E aí você vai se habituando a essa libertação. Você vai pegar o gosto pelo exercício. Você vai pegar o gosto pelas técnicas mentais. Isso tudo vai te ajudar. Então, durante essa semana, eu te convido realmente a colocar em prática esse aprendizado e se permitir passar por essas 4 fases, ok? Lembre-se, emagrecer é como aprender a dirigir.